Olá, eu me chamo Rafael Guilhem de Oliveira, sou aluno de doutorado junto ao programa de pós-graduação em tocoginecologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Para esse evento, eu vou apresentar o trabalho intitulado Padronização do preparo e armazenamento de músculo reto abdominal para análises morfológicas, considerações metodológicas. Esse trabalho ele faz parte de um conjunto de estudos que é financiado por um projeto temático da FAPESP. Com o auxílio desse projeto temático e de outros financiamentos, o grupo de pesquisa Diabetes e Gravidez Clínico Experimental, conhecido como DIAMATER, que é liderado pela professora emérita Marilza Rude, ele vem, ao longo dos anos, trazendo e publicando importantes conhecimentos, além de avanços para a conduta médica, quanto às transformações fisiológicas e funcionais que ocorrem nas gestantes e a sua relação com os quadros hiperglicêmicos. Desse modo, o nosso grupo de pesquisa tem evidenciado, por meio de diversos estudos, que o diabetes mellitus gestacional, associado com a incontinência urinária específica da gestação, aumentam o risco de desenvolvimento de disfunção muscular do assoalho pélvico e incontinência urinária até 2 anos após o parto cesárea, sendo que essa perda involuntária de urina, ela ocorre devido ao mau funcionamento da musculatura que está sendo afetada por uma miopatia diabética. Estudos utilizando o modelo animal de ratas prens, também desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, demonstraram que essa miopatia diabética gestacional, ela é caracterizada por atrofia, desorganização e rompimento das fibras musculares, colocalização de fibras rápidas e lentas, diminuição na proporção dessas fibras rápidas, aumento de tecido conjuntivo entre as fibras musculares, diminuição de querato sulfato e das glicosaminoglicanas totais, e além do aumento da razão de colágeno do tipo 1 e do tipo 3, entre outras alterações. E tudo isso indica uma matriz extracelular mais rígida, o que prejudicaria, então, o fechamento uretral. O diabetes, ele pode ainda lesar o músculo esquelético com atrofia por efeito direto sobre o metabolismo das células musculares, pelo alto teor de glicose e baixo de insulina. A insulina é fator fundamental na manutenção da proteína do músculo esquelético e a perda de massa muscular no diabetes decorre de danos nas vias de sinalização intracelular envolvidos na manutenção e no equilíbrio entre a degradação e a síntese da proteína nova, que depende da fosforilação e da expressão de novas proteínas reguladoras específicas. Dessa forma, nós propomos trazer todo o conhecimento obtido em modelo animal de ratas prens de modo translacional para as gestantes. Dentre as análises propostas em nosso estudo, nós iremos avaliar a morfologia do músculo reto abdominal de gestantes a partir de amostras coletadas no momento do parto cesárea. A coleta desse tecido ela é feita devido aos músculos abdominais estarem implicados na função dos músculos do assoalho pélvico e, consequentemente, no fechamento da uretra e na continência urinária. Além de que o diabetes ele também afeta esses músculos que estão fora da pelve. Os grupos experimentais desse estudo e que os músculos coletados serão avaliados de forma comparativamente, são compostos por gestantes normoglicêmicas,
continente urinária, que seria o nosso grupo controle, uma vez que essas gestantes não apresentam alteração glicêmica gestacional e não perdem urina de forma involuntária. Gestantes com diabetes mellitus, gestantes normoglicêmicas, mas que apresentam a perda de urina iniciada durante o período gestacional, gestantes com diabetes mellitus gestacional continente e, por último, gestantes com diabetes mellitus gestacional e que apresentam a perda de urina. Após o processamento dessas amostras coletadas, de todos os grupos e realizado colorações e marcações específicas, é possível avaliar a estrutura das fibras musculares dessas gestantes, com os núcleos periféricos bem evidenciados, como é possível ver nessa imagem, a composição também de colágeno que envolve essas fibras musculares é possível ser analisada aqui em vermelho, como também a caracterização e quantificação dos tipos de fibras presentes, representadas pelas fibras do tipo rápida e do tipo lenta. Para estabelecer o procedimento operacional padrão do processamento do material utilizado na análise morfológica, as amostras de músculo reto abdominal das gestantes coletadas no momento da cesárea, e são cesáreas realizadas na própria maternidade do HC da Unesp daqui de Botucatu, elas foram, imediatamente após a coleta, preparadas em placas de Petri para remoção de tecido conjuntivo ou fibrótico, e então armazenadas em microtubos de 2 ml, ficando submersas em formol a 10%. Posteriormente, elas eram enviadas e seguiam rotina histológica, e as lâminas confeccionadas eram coradas com hematoxilina e eosina. Quando essas lâminas foram analisadas sob microscópio óptico convencional, foram observadas diferenças na apresentação das fibras musculares, variando entre cortes longitudinais, oblíquos e raros cortes transversais, tendo um aspecto curvado, como nós podemos ver na imagem, e nessa imagem fica bem evidenciado esse corte curvado. Pensando nos motivos pelos quais poderiam ter causado essas alterações, nós verificamos que as amostras estavam sendo fixadas em formato curvilíneo devido ao fundo côncavo que os microtubos apresentam, esses microtubos que a gente estava usando para poder armazenar essas amostras. As amostras seguintes, então, elas eram recebidas imediatamente após a coleta, eram realizados os cortes necessários e a limpeza, e eram, então, previamente fixadas com o mesmo formol, mas em cima de um papel filtro. Poucos minutos após, a amostra era, então, transferida para um tubo coletor que possui um fundo retilíneo, onde ficaram armazenadas até seguir a rotina histológica. Dessa vez, após a análise de microscopia, nós verificamos que as amostras fixaram em formato retilíneo, permitindo a visualização de grandes áreas de fibras em corte transversal, que são adequados para análise morfológica, entre outras análises propostas no nosso estudo. Outra técnica possível de ser aplicada para a realização da análise morfológica de tecido muscular é por meio de congelamento em nitrogênio líquido das amostras e posterior com corte e confecção das lâminas histológicas, como é possível ver aqui nessa imagem.
Considerando a experiência desse piloto, fica evidente a importância da criação de procedimentos operacionais padrões para pesquisas de modo geral, mas principalmente para aquelas que utilizam material biológico humano, como o caso do músculo reto abdominal de gestantes, permitindo assim avaliar o melhor método de trabalho a ser utilizado, além de servir como um norteador para estudos futuros ou para estudos de outros grupos de pesquisa também. Eu agradeço a todos os organizadores e envolvidos neste evento pela oportunidade, como também a todos que assistirem a essa apresentação, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado.